Amém? Hoje, meus irmãos, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios 13. Nós estamos expondo alguns textos da gloriosa palavra do Senhor. O pastor Eric está em Romanos. Eu estou em 1 Coríntios, indo ao fim dessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios. O pastor Daniel está em Filipenses. E nós, pela misericórdia do Senhor, temos sido muito abençoados com aquilo que Deus tem nos proporcionado por meio da sua palavra, nos proporcionando pregá-la expositivamente. E graças a Deus por isso. E hoje nós vamos falar acerca de um texto muito conhecido pelos cristãos e pelos não cristãos. Mas antes de nós começarmos no texto propriamente dito, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos para mais uma vez nós orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Tu és soberano, ó Pai. Queremos, ó Pai, nesse momento lhe agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que é viva, que é eficaz. A Tua palavra, Jesus, que, como ela mesma diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus, que nós possamos nessa noite ser alimentados, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir, ó Deus, todas as circunstâncias. Possa abrir o nosso entendimento, abrir os nossos corações para que essa palavra ela fique retida, meu Deus. E que ela gere em nós aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas, para a nossa caminhada enquanto cristãos. Para que juntos, ó Deus, assim como nós clamamos ao abrir o culto, meu Deus, que nós possamos glorificar o Teu nome, Jesus, com as nossas vidas, com aquilo para que nós fomos chamados e vocacionados a fazer. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade no nosso meio e haja nos nossos corações. Assim é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz assim, meus irmãos, Coríntios 13. Nós leremos todo o capítulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Louvado seja Deus pela Tua palavra. Meus irmãos, 1 Coríntios 13 é uma das passagens mais amadas da Bíblia. Esse é o texto mais popular, é o texto mais lido nas cerimônias de casamento. Todos aqui já devem ter ido a uma cerimônia de casamento onde esse texto foi utilizado na cerimônia. Mas o amor aqui na mente do apóstolo Paulo, ele não é limitado a um relacionamento romântico entre homem e mulher, como nos casamentos nós temos muitas vezes essa prerrogativa. Mas é, na verdade, a mais definitiva característica do cristão.
E uma das principais artimanhas do diabo, ao longo do tempo, tem sido esvaziar o sentido das palavras, tem sido esvaziar o conteúdo dessas palavras. E se existe uma palavra que foi esvaziada ao longo do tempo, que foi distorcida, que foi adulterada no seu significado, essa palavra é a palavra amor. E o amor, meus irmãos, ele tornou-se símbolo de paixão, tornou-se símbolo de sexo, sobretudo intercurso sexual fora do casamento. E esse tipo de amor, ele tem trazido para a sociedade, tem trazido para as pessoas ódio, tem trazido desgraças, tem trazido divisões, lares arruinados, enfermidades. E quando o apóstolo Paulo ele fala aqui em amor, ele usa a palavra no grego, uma palavra específica para esse amor que ele está dizendo. E essa palavra no grego é a palavra ágape. E quando Paulo ele fala em amor aqui, usando essa palavra ágape, ele quer dizer que esse amor é o próprio amor de Deus, que é o amor sacrificial, que é o amor genuíno, que é o amor puro. Esse amor é um amor santo, ele é um amor de entrega, ele é um amor que é mais do que emoção, como nós temos visto nos dias de hoje. Ele é atitude, ele é um amor de ação, é um amor de amar o indigno, é o amor de amar até as últimas consequências, é o amor com o qual Cristo nos amou. Então, Cristo, ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, ágape, ele é o amor pelos totalmente indignos. Somos nós. Então, nós vamos considerar o contexto dessa mensagem de Paulo para a igreja de Corinto. E é importante porque isso também vai nos ajudar a aplicar esse texto da forma que Paulo pretendia que nós aplicássemos. Da forma que Paulo pretendia que esse texto ele fosse aplicado, para que nós venhamos a entender a importância que ele tem aqui, entre os capítulos 12 e o capítulo 14 dessa epístola aos Coríntios. E esse capítulo ele é uma parte essencial do argumento que Paulo usa em referência ao capítulo 12 e o capítulo 14, que nós vamos expor na próxima oportunidade. E ele também é essencial no tema geral da carta, que é o encorajamento da unidade no corpo de Cristo. Então esse capítulo é extremamente importante. Paulo aqui, meus irmãos, em momento nenhum ele está fazendo uma divagação do ponto central da carta para dizer palavras doces sobre o amor. A sua mensagem aqui de amor, ela pretende ser ouvida como parte do discurso sobre os dons espirituais que ele começa a falar no capítulo 12. E como nós devemos usar aqueles dons que Deus nos deu para o corpo de Cristo, para aquilo ao qual fomos chamados por Deus para fazer. Então, por um lado, esse texto, ele pode ser visto como um hino, como uma ode ao amor. Mas, por outro lado, ele também é uma acusação que Paulo está fazendo aos coríntios. Ele é uma declaração, é uma denúncia àquela igreja. E Paulo aqui está mostrando a eles exatamente como eles estavam vivendo em desacordo com aquilo que Deus apregoava, aquilo que Deus queria para a tua igreja. Então essa declaração, ela mostrou aos coríntios que eles estavam falhando naquilo que Deus os chamou para executar. E isso acontecia porque Paulo ele vai falando, o amor ele é paciente e benigno. E os coríntios eles foram impacientes, eles foram indelicados. O amor ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, mas os coríntios eles foram cheios de inveja, jactanciosos. Eles tinham orgulho das suas conexões pessoais na sociedade, no status que eles tinham na sociedade, das suas associações pessoais respeitáveis na cidade de Corinto. Eles eram invejosos de outras pessoas que tinham posições mais privilegiadas do que eles, que tinham mais autoridade, que tinham mais poder na sociedade. O amor não se ensoberbece e não se conduz inconvenientemente.
Mas os coríntios, eles foram ensoberbecidos, eles se conduziam inconvenientemente. O amor, ele não procura os seus interesses, mas é certo que, quando olhamos para a epístola, nós vemos que alguns dos coríntios, eles processaram uns aos outros, eles estavam procurando os seus próprios interesses. Igualmente, aqueles que também queriam o direito de comer carne sacrificada ao ídolo, eles estavam atrás do que lhes interessava, sem se preocupar com os outros. O amor, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal. Mas mais uma vez aqui, nós vemos que alguns dos coríntios, eles se exasperavam, eles se ressentiam do mal. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas o uso do sistema injusto de Corinto, por parte de alguns daqueles cristãos ali, mostrou que eles foram mais preocupados com o que eles queriam, do que com a verdadeira justiça. Então Paulo, ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, será como bronze que soa e como símbolo que retine. O amor, ele não é apenas mais um dom do Espírito. Paulo não está dizendo que os outros dons, eles são bons, mas que o amor é melhor. Paulo, ele está dizendo que o amor, ele forma o ambiente para que esses dons sejam exercitados. Ele está dizendo que o amor, ele é o solo fértil onde os dons crescem e florescem. Então todos aqueles dons, eles vão desaparecer. Mas isso nunca vai acontecer com amor. O conhecimento fornecido por esses dons, ele é um conhecimento parcial, ele não é um conhecimento completo. Mas quando nós recebemos o conhecimento completo, quando nós conhecermos como também somos conhecidos, o amor é que vai permanecer. Então eu quero falar para os irmãos essa noite acerca de 3 pontos, por meio de 3 pontos que eu separei para que nós possamos entender aquilo que Paulo está querendo dizer. O primeiro deles, eu quero falar acerca da necessidade do amor. E Paulo, ele começa abordando a questão ali que estava causando o maior problema em Corinto, que era a questão dos dons de língua. E ele fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, isso ele fala ali no verso 1, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E Paulo aqui, meus irmãos, ele está usando uma hipérbole, um caso hipotético. Ele está usando um exagero para mostrar o quão inútil é a habilidade de falar em outras línguas quando o amor, ele não se faz presente. O que ele está dizendo é isso. O que ele está dizendo é isso. Não me importa se você pode falar como um anjo. Se você não tiver amor, isso não vale de nada. É isso que Paulo está dizendo. E ele ainda vai mais longe. Ele fala: você é como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Esse bronze que soa, Paulo ainda vai um pouco mais fundo, porque ele não está falando sobre um bronze como se isso fosse um instrumento que compõe uma orquestra musical. Ele está falando de um som de bronze que só faz barulho, que só gera ruído, que não tem função, que não tem importância. Paulo continua com a referência aos dons que ele já mencionou lá no capítulo 12. E ele fala: os dons de profecia, conhecimento de mistérios de toda ciência, as obras de fé. Teoricamente, meus irmãos, essa obra de fé aqui pode-se ter uma fé que move montanhas, mas se não houver amor, isso de nada vale. E finalmente, uma pessoa, ela pode doar tudo que ela possui. Uma pessoa, ela pode entregar o seu corpo para ser queimada, mas se ela não tiver amor, ela não ganha absolutamente nada com isso. E esses que eu falei agora não são dons espirituais, mas são ações externas que elas podem criar a aparência, muitas vezes, de piedade, assim como os dons espirituais também podem criar. Talvez os irmãos tenham contato com algumas pessoas onde habitualmente em algumas igrejas se dizem falar línguas estranhas.
E muitas das pessoas que fazem parte daquela igreja, ali, onde tem esses irmãos que dizem falar línguas estranhas, essas pessoas, elas acabam dando mais relevância àqueles que supostamente falam essas línguas, do que, por exemplo, a outras pessoas que não manifestam nenhum tipo de dom. Como se essas pessoas elas fossem mais espirituais, como se essas pessoas elas tivessem maior intimidade com Deus, quando na verdade, às vezes é totalmente o oposto. Essas são as pessoas que muitas vezes são as primeiras a cair. E outros que estão ali e fazem as coisas, que oram, que têm uma vida piedosa diante do Senhor, essas pessoas que buscam o conhecimento da palavra, que se alimentam, essas pessoas não são tão consideradas no meio cristão. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque essas coisas que são ações externas, muitas delas o próprio apóstolo Paulo passou por elas. Em trabalhos, em prisões, em perigo de morte muitas vezes, ele recebeu 40 açoites, menos 5 vezes. 3 vezes ele foi açoitado com varas. Uma vez ele foi apedrejado. 3 vezes ele sofreu naufrágio. Uma noite e um dia ele passou no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, de salteadores, de judeus, perigos de gentios, na cidade, no deserto, no mar. Ele sofreu fome, sofreu sede, frio e nudez. Mas até o próprio apóstolo Paulo, passando por todas essas coisas, ele não ganharia nada se ele não fizesse aquilo com amor. E ele sabia isso de tal maneira que ele escreve em 2 Timóteo 4,8 da seguinte forma: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Todos aqueles que amarem ao Senhor Jesus, que fizerem isso por amor a Cristo. Mas, mesmo exercendo todas essas ações externas que eu citei aqui agora, não importando o quão incríveis elas fossem, não levariam Paulo a ganhar nada se não fossem feitas com amor. O amor, meus irmãos, ele é essencial para a vida cristã. Os dons do Espírito, quaisquer uns que sejam, não são. Então, falar em línguas não é essencial. Palavras de conhecimento e de sabedoria não são essenciais. Aquele dom de fé extraordinária, ele não é essencial. Mas o amor é 100% essencial. Como João escreveu em 1 João, no capítulo 4, verso 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E por quê? Porque Deus, ele é amor. Se o atributo definitivo de Deus, ele é o amor, e se um cristão, se nós, enquanto cristãos, nós estamos sendo conformados, renovados na imagem de Jesus Cristo, o amor, ele também deve fazer parte de nós. Falamos isso hoje no EBD, falamos isso antes do culto na oração. Então isso não é uma opção para nós, isso é essencial. Como segundo ponto, eu quero tratar sobre a natureza desse amor. Então, o que é esse amor? O que Paulo descreve aqui para nós? Se é tão importante como Paulo diz, nós precisamos saber o que ele é e o que ele não é. E a primeira coisa sobre o amor, e isso não é tão claro no nosso idioma, na nossa tradução no português, mas isso é muito claro no grego, é que o amor ele é claramente ativo. E nós podemos ver isso porque Paulo ele vai descrevendo amor usando verbos, usando palavras de ação. Se você ler aí do verso 4 ao verso 8, você vai ver inúmeros verbos, inúmeras palavras de ação que Paulo vai usando. Então nós mostramos o amor, meus irmãos, por meio da ação. Não em meros sentimentos ou palavras amorosas que nós venhamos a proferir. Se você tem amor, se o amor é o que te define, os outros eles vão perceber isso. Nós não precisaremos fazer força para que as pessoas percebam isso. Elas vão perceber. Elas vão ver isso em cada um de nós. Isso vai ficar óbvio nas nossas vidas.
Então, o amor, ele é paciente e benigno. Nós, enquanto cristãos, precisamos ser pacientes e benignos. Nós devemos ser pacientes, nós devemos ser longânimos. Nós devemos ser pacientes, meus queridos, nas nossas próprias circunstâncias e pacientes com os nossos irmãos. E isso é importante nos nossos relacionamentos pessoais e também na maneira como nos portamos na igreja, no corpo de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 14, verso 14, diz assim, Paulo escreve: exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O amor, meus irmãos, ele é benigno. O amor, ele espera a benignidade do nosso Deus, a misericórdia que ele mostrou e que ele continua a mostrar para nós, que somos o seu povo. E a falta de benignidade era uma marca e era um grande problema ali na igreja de Corinto. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele escreve no segundo século o seguinte: a benignidade dos cristãos no segundo século surpreendeu os pagãos. A palavra cristão, que inicialmente era um insulto, foi transformada em uma palavra de admiração, porque aqueles cristãos, eles foram conhecidos por seu amor. Eles eram vistos. Cristo era visto na vida deles. O amor, meus irmãos, ele não age em ciúmes. O amor, ele não inveja o que os outros têm. O amor, ele não se ufana, ele não se vangloria do que tem. Ele não é ensoberbecido, ele não é rude, ele não insiste nos seus próprios direitos, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor, ele ama a verdade. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Isso significa, meus irmãos, que se a nossa vida é caracterizada pelo amor de Deus, nós não deveremos ser cínicos. Nós não confiaremos nas pessoas que são objetos nós confiaremos nas pessoas que são objeto do nosso amor. Nós não atribuiremos aos outros características que eles muitas vezes não possuem, ou que nós suspeitamos que eles possuem. Nós não pensaremos o pior das pessoas, nós não desistiremos. Se o amor, meus irmãos, ele é tudo isso, se o amor é um atributo que deve nos definir como cristãos, nós devemos ser capazes de dizer que nós somos pacientes, que nós somos benignos, que nós não ardemos em ciúmes, que nós não nos ufanamos, que nós não procuramos os nossos próprios interesses, que nós não nos alegramos com a injustiça, mas nós nos alegramos, nos regozijamos com a verdade. E eu quero que você reflita nesse momento sobre algumas perguntas que eu vou te fazer. Você, enquanto cristão, você é paciente e benigno? E se você não está fazendo, se você não se vê dessa forma, o que você tem feito a respeito disso? Eu estou feliz na minha impaciência e na minha indelicadeza? Eu acho que a minha impaciência é justificada pelo menos com certas pessoas do meu convívio? Ou eu reconheço minhas falhas nessa área e eu tento melhorar? Eu estou insatisfeito com o que eu tenho? Sou humilde a respeito dos dons que eu recebi? Ou eu tenho inveja de outras pessoas e dons que elas venham a possuir? Eu imagino que eu tenho alguma coisa que eu não recebi? Eu acho que sou digno por causa dos dons que eu tenho? Eu sou manso ou eu sou arrogante? Eu penso em mim me colocando em um status que eu não devo? Será que eu olho para os outros como se esses não tivessem o mesmo nível que eu tenho de educação ou de santidade? Eu insisto que as minhas vontades sejam realizadas? Eu acredito que o mundo gira em torno de mim? Eu acredito que todo mundo precisa fazer tudo da maneira que eu faço? Ou que todo mundo precisa pensar exatamente como eu penso? Ou eu estou disposto a dizer, como o apóstolo Paulo disse, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns? A pergunta que você deve se fazer é: eu me alegro com a injustiça?
especialmente se essa injustiça ela for contra os outros, contanto que eu ganhe algo com isso? Ou eu me regozijo com a verdade até quando a verdade dói? Até quando a verdade não me ajuda a conseguir aquilo que eu quero? Meus irmãos, essas perguntas são extremamente difíceis para nós nos fazermos. E eu digo isso como próprio. Mas é importante nós entendermos essas coisas. É importante nós nos avaliarmos. Nós nos colocarmos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Vermos se a nossa conduta ela tem se encaixado e se adequado àquilo que Deus apregou e que Deus quer para as nossas vidas. E pode ser doloroso para nós respondermos algumas dessas perguntas. Para mim foi extremamente doloroso. Para mim tem sido, ao longo da minha caminhada, extremamente doloroso. Existem coisas que já foram tratadas por Cristo, como o pastor Érico disse, mas existem coisas que ainda estão sendo tratadas. E que me massacram, que me torturam. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E essa é uma luta diária que nós temos enquanto cristãos. Quando o seu espírito ele não milita mais contra a sua carne, é porque você está morto, meu irmão. Então nós vivemos essa aflição nas nossas vidas. A todo momento o nosso espírito ele milita contra a nossa carnalidade, para que nós venhamos a lutar contra o pecado que nos assola, que nos aflige. E é muito mais fácil olharmos para o que os outros deixam de fazer. Não olharmos para nós mesmos, mas olhar para os outros e admitir do que admitimos que nós falhamos nessas áreas, mas apontarmos para outros como se eles falhassem lá. Mas essas perguntas elas são extremamente necessárias para cada um de nós que se faz aqui presente no dia de hoje. Porque em nossos casamentos, e eu digo para os irmãos que um dos meios de maior santificação para o homem é o casamento. Não sei se os irmãos pensam dessa forma, mas o casamento ele é um dos maiores meios de santificação que nós temos. E é no casamento, meus irmãos, que o amor ele é definido por Paulo e pelo próprio Deus da maneira como nós devemos viver. Porque o casamento ele tem que ser um reflexo do relacionamento entre Cristo e a igreja. E o que Cristo faz? A igreja a todo momento peca, erra. E nesse relacionamento de amor, Cristo vem e nos perdoa quando nos arrependemos. Ele vai nos tratando como pais, como responsáveis pela herança que o Senhor nos deu. Nós precisamos demonstrar esse amor aos nossos filhos. Porque existe um reflexo entre o relacionamento que Deus Pai, entre Deus Pai e nós. E os nossos filhos precisam ver isso. Nós precisamos ter um amor misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, que nos foi mostrado pelo próprio Deus. Como irmãos, na comunidade da fé, na comunidade cristã, na igreja de Cristo, essa vida de amor, ela deve se fazer presente nessa comunidade da aliança. Porque aqui, meus irmãos, existe uma antecipação da comunhão perfeita que nós iremos desfrutar na glória. O cristão ele tem que ter isso em mente. O cristão tem que sentir a alegria de fazer parte desse corpo, de estar aqui. Como diz o Alexandre, domingo tem que ser ainda mais alegre, porque nós nos vemos duas vezes, nós cultuamos duas vezes ao Senhor. Quem dera fosse 3, 4. Então, aqui nós precisamos ter essa alegria. E como igreja, meus irmãos, vivendo no meio que muitas vezes é hostil a nós, quando nós mostramos esse amor, nós estamos mostrando ao mundo quem é o nosso Senhor e Salvador na verdade. Nós estamos sendo luz aonde há trevas. O que a igreja tem feito é se comportar como o mundo se comporta. A tratarmos os nossos assuntos, as nossas questões não à luz da palavra, mas à luz da justiça que o mundo apregoa. Nós estamos errando, meus irmãos, assim como os coríntios estavam errando, nós temos errado enquanto igreja. Como terceiro ponto, nós vemos que Paulo fala a respeito da permanência do amor. E Paulo diz no verso 8, o amor jamais acaba.
E os vários dons que os coríntios eles amavam desapareceriam. Mas o amor, ele nunca desapareceria. Eles se orgulhavam sobre a habilidade que eles tinham de profetizar. Profecias desaparecerão. Eles achavam que a capacidade deles falar em outras línguas faziam deles cristãos especiais. As línguas cessarão. Eles achavam que os seus dons especiais de conhecimento e sabedoria faziam deles cristãos superiores. Mas a ciência também passará. Até das 3 virtudes principais do cristão, a fé, a esperança e o amor, no fim, quando tudo estará realizado, quando vier o que é perfeito, somente o amor vai permanecer. A fé, meus irmãos, em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas quando a hora do cumprimento de tudo isso chegar, nós vamos ver face a face, nós vamos conhecer completamente como já somos conhecidos absolutamente. Esperança, meus irmãos, que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos 8:24 nos diz isso. Então, quando Cristo voltar, a fé no sentido de confiar em algo, e confiar em alguém que nós não vemos, ela não será mais necessária, porque nós vamos conhecê-lo face a face. Aleluia. A esperança, ela será realizada, meus irmãos. A esperança de que nós temos, ela será realizada, e nós iremos receber o que temos esperado desde o começo. Isso é a permanência do amor. E isso mostra porque o amor ele deve ser central nas nossas vidas. O amor, ele é um dos atributos de Deus. Deus, ele é amor. Então nós podemos dizer que o amor é o atributo definitivo de Deus. O amor de Deus, ele não passará. E para nós, que somos chamados, que somos filhos, que fomos adotados, que fomos introduzidos na família de Deus, para nós esse amor nunca vai passar. Isso deve nos alegrar o coração, deve nos fazer regozijarmos. Mas concluindo, esses versos, eles muitas vezes têm sido usados para argumentar que o dom de profecia, que o dom de línguas, que esses vão permanecer até a volta de Cristo. E que esses dons, eles são o parcial, que vai ser aniquilado, como Paulo diz lá no verso 10. E que eles não vão ser aniquilados apenas quando, e só vão ser aniquilados quando Cristo voltar. Mas esse não é o sentido daquilo que Paulo está dizendo aí. Porque Paulo está falando sobre o conhecimento incompleto que esses dons eles fornecem. O conhecimento parcial que eles proporcionam a nós. E quando Cristo voltar em sua glória, esse saber limitado, meus irmãos, ele será mudado. Então Paulo ele não fala sobre um prazo de validade, que os próprios dons vão... ele não fala sobre um prazo de validade, ele não fala sobre tempo. Ele não fala sobre um prazo em que esses dons eles vão desaparecer ali. Mas ele coloca esses dons na perspectiva correta para que os coríntios façam aquilo que eles têm que fazer com esses dons que eles tinham recebido. Então, para os coríntios, no tempo da escrita dessa carta, a mensagem não é que eles precisavam mais de amor e não precisavam dos dons. A mensagem de Paulo para eles não foi em momento nenhum: a profecia não importa, o que importa é o amor. Ter o dom do saber, o dom especial do saber, ele não é importante, mas o que realmente importa é o amor. Não é isso que Paulo está dizendo para os coríntios. Até porque Paulo, no capítulo 12, ele diz lá no verso 31, procurai com zelo os melhores dons. E no verso 1 do capítulo 14, ele diz assim, segui com amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas que profetizei, principalmente profetizeis. E isso é importante porque somente quando nós entendemos isso corretamente, nós vamos saber como aplicar esse texto no nosso próprio contexto. Então os coríntios, em seu tempo ali na história da redenção, eles tinham que usar os dons que eles tinham recebido, eles tinham que buscar esses dons, mas eles tinham que fazer isso, meus irmãos, governados pelo amor.
Eles tinham que fazer isso no contexto do amor, construindo sobre o fundamento do amor. É isso que Paulo está dizendo para eles aqui. E isso que Paulo diz para eles lá permanece para nós aqui hoje, no nosso tempo. Assim, meus irmãos, nós não devemos sobrepor o amor, como tem sido feito aí, sobre cada aspecto da vida cristã. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque alguns cristãos do nosso tempo têm feito isso de forma errada. E um exemplo é que, vocês já devem ter ouvido isso, alguns crentes dizem assim: o amor ele supera o saber. Portanto, não se preocupe com o estudo da teologia. Portanto, não se preocupe com a doutrina. Portanto, não se preocupe com a disciplina da igreja. Porque Deus é amor. Ele não está preocupado com isso. Mas esse tipo de pensamento, ele é uma falsa divisão daquilo que Paulo está dizendo. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Porque a Escritura, meus irmãos, ela elogia o saber. Ela elogia o conhecimento. Portanto, nós devemos trabalhar para crescer no conhecimento. Nós devemos trabalhar para aprender. Nós devemos ensinar. Nós devemos buscar esse conhecimento, meus irmãos. Mas nós precisamos crescer, aprender, ensinar e buscar no contexto do amor. Governados pelo amor. Porque saber as Escrituras sem amor é inútil. Leandro Carnal, um dos grandes filósofos da atualidade no Brasil, ele sabe as Escrituras. Mas ele não tem o amor de Deus na vida dele. Ele não tem um amor que procede de Deus para com ele. Saber teologia sem amor é fútil. Ser mestre de doutrina, de formulações doutrinais, das distinções teológicas, sem amor, não tem sentido. Nós podemos saber as Escrituras, nós podemos ensiná-las, nós precisamos, mas quando nós fazemos isso sem o amor, isso de nada vale, porque isso é como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. E da mesma maneira, empenhar-se na pureza da igreja, sem amor, é empenhar-se em vão. Nós precisamos ensinar a doutrina, mas que isso seja sempre guiado pelo amor. Nós precisamos lutar por santidade dentro de nós mesmos e dentro do corpo de Cristo, mas isso deve ser feito com amor. E qualquer coisa que nós venhamos a fazer, se não for definido pelo amor, isso é completamente inútil. Nós podemos falar, nós podemos ensinar, nós podemos pontificar, nós podemos argumentar, nós podemos debater, nós podemos apoiar a verdade, nós podemos manter altos padrões de comportamento, nós podemos dizer que nós temos consideração pelas Escrituras, mas se não fizermos isso tudo com amor, o nosso motivo ele é incorreto, os nossos esforços eles não terão sentido. Então, sem amor, até os altos sacrifícios, até os sacrifícios mais impressionantes, eles não significam nada. Mas uma coisa é muito importante de nós ressaltarmos, que este amor ele não surge naturalmente em nós. Esse amor ele deve ser nos dado através de uma obra sobrenatural de Deus nas nossas vidas, pela ação do Espírito Santo. Que esse amor, meus irmãos, ele é um amor para as pessoas que não são naturalmente amáveis. Nós não somos naturalmente amáveis. Isso é um amor que deve ser expressado até para com os nossos inimigos. É algo que não vem de nós, é algo que vem de Deus. É algo que vem do alto. Não é um amor que se acha, que se encontra em uma raiz de sentimento morno. É o amor que vem de Deus, o amor que é possível para aqueles que pertencem a Ele, que somente aos que pertencem a Ele, porque vem dEle. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou,
devemos nós também amar uns aos outros. 1 João, capítulo 4, versos de 9 a 11. Que Deus, meus irmãos, Ele nos ajude a amar uns aos outros verdadeiramente, como Ele, primeiramente, nos amou. Nesse momento, nós queremos convidar o Ministério de Louvor, Pastor Érico, Douglas. Nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. E enquanto o Ministério louva, enquanto nós preparamos aqui para servir, gostaria que você pensasse, que você refletisse, antes de cear, sobre tudo isso. Como tem sido a sua vida diante do Senhor? Como tem sido a aplicação daquilo que Deus fez através da regeneração do seu coração, na sua conduta?